Oi, gente, sejam muito bem-vindos aos Sabores da Sul e vamos fazer uma geleia de morango e montar uma tortinha também de morango, tá bom? Aí vai 300 gramas de morango congelado, tá, gente? Pode ser morango fresco, morango congelado, uma xícara de açúcar, meio limão, espreme, joga aí na panela, tá bom? Ele não precisa ficar mexendo sempre, igual o recheio e coisa e tal, mas sempre que puder dar uma mexidinha pra não queimar, tá bom, gente? Sempre que puder dar aquela mexidinha, aquela olhadinha e mexe, entendeu? Pra não queimar. Fogo médio, tá bom? E vai derreter o morango que tá congelado, né? Vai derreter, aí vai ficar um líquidozinho e depois vai virar uma geleia. Se você gosta desse tipo de receitas, se inscreve no meu canal, curte, comenta, compartilha, deixa o seu joinha, tá bom? Vai me ajudar muito. E me incentiva a estar trazendo receita para vocês também. E se vocês também quiserem alguma receita, pode deixar nos comentários, tá, gente? Que eu tô de olho em tudo. Eu tô de olho em tudo, vou ler cada comentário ou alguma receita que vocês querem, tá bom? Essa geleia, você pode fazer várias receitas com. Como eu disse, você pode estar fazendo várias receitas com essa geleia. Você pode fazer tortinha, você pode colocar na torrada, entendeu? Pode fazer várias receitas com ela, entendeu? Fazer bolo de ninho com morango. Essa geleia também fica maravilhosa, entendeu? Um bolo de ninho com morango, entendeu? Várias receitas dá pra fazer com geladinho gourmet também. É fazer o geladinho gourmet, você bota essa geleia dentro do saquinho também, que fica maravilhoso. Pode fazer cheesecake de morango também, com essa geleia também fica muito boa. Dando várias ideias aqui, gente, com a geleia de morango, hein? Entendeu? Aí, tá começando a derreter o gelo, né? Agora, ó, ela tá... Você sempre, quando puder, dá uma mexida pra ela não queimar. Porque sempre que puder, dá uma olhadinha, dá uma mexidinha. Porque se você esquecer lá no fogo, já aconteceu comigo isso e queimou, entendeu? Então, sempre que puder, dá uma olhadinha, uma mexidinha. Não precisa ficar mexendo sempre, mas é bom sempre passar o olhinho lá pra não queimar. Porque eu queimei uma vez... porque eu esqueci, não mexi, entendeu? Ficou lá no fogo. Então, aí sempre que puder, dar uma mexidinha, tá bom, gente? Porque senão pode correr o risco de queimar o fundo, principalmente, porque é açúcar, né? E essa tortinha de morango, você pode também estar vendendo no seu delivery. Pode botar pra vender, entendeu, gente? Que é uma sobremesa. O povo, depois do almoço, gosta de comer um docinho, né? Então, você pode estar vendendo essa tortinha que eu vou montar com vocês, que eu vou ensinar vocês, entendeu? Eu já trabalhei com um negócio de delivery e essas tortinhas, tortinha de limão, de maracujá, essas coisas assim, vende bastante em delivery. Ainda não tá no ponto, mas tá chegando lá. Quando chegar no ponto, eu vou mostrar pra vocês como que fica em ponto assim de geleia, tá bom, gente? E eu sempre, contando um pouquinho da minha história, eu sempre trabalhei com coisas de cozinha, vendia em delivery. Aí eu decidi mostrar os meus conhecimentos, as coisas que eu sei, entendeu? Eu espero que vocês gostem, tá bom? Aí, ó, esse é o ponto da geleia, tá bom, gente? Ó, tá bem grossinha, tá vendo? Aí é o ponto dela, tá bom? Agora a gente... Ó, ficou bem bonita, hein? Agora a gente vai fazer o recheio de ninho para colocar para fazer essa tortinha de morango. É bem facinho, não tem complicação nenhuma, nada difícil, tá bom, gente? Ó, em uma panela você vai colocar o leite condensado. Tô usando aí da Piracanjuba, tá, gente? Leite condensado, creme de leite também. Vou usar o creme de leite. Podem estar me seguindo nas outras redes sociais, tá, gente? Instagram, TikTok também, tá? Que eu vou deixar o link pra vocês aí, se vocês se interessarem, tá bom? Vocês podem me seguir lá também, que eu tô lá na rede vizinha. Aí, uma colher de leite em pó, tá bom? Aí mexe bem, pra não ficar aqueles gruminhos, né?
E depois depois que mexer bem, eu vou adicionar o creme de leite, tá bom, gente? Mexe bem pra não ficar aqueles gruminhos. Já aconteceu isso também comigo, gente. É cada coisa que acontece que a gente tem que reverter a situação. Quando aconteceu isso, eu bati no liquidificador. Aí eu tô adicionando creme de leite, tá, gente? Aí, ó, mexe bem e liga o fogo médio. Esse daí já tem que ficar mexendo pra não queimar, tá bom? Vou ter que ficar sempre mexendo até pegar o ponto que eu vou mostrar pra vocês. Aí, gente, voltando à história que eu tava contando, eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de salgado, faço salgado, bolos, torta salgada também, sempre gostei. Aí eu tive a ideia de compartilhar os meus conhecimentos, né? Então, aí eu tive a ideia de montar um canal no YouTube, né? E tá ensinando o que eu sei, entendeu? O que eu aprendi. Aí, entendeu? Com a ajuda de Deus e de vocês também, que ajuda muito, tá bom, gente? Aí eu vou ensinar o que eu sei. Então, e vocês, que eu falei, se vocês quiserem alguma receita, vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar lendo os comentários, tá, gente? E fazer a receita que vocês pedirem, tá bom? E aí você tem que, voltando à receita aqui, o recheio, tem que mexer bem. Isso daí não tem como escapar, gente. Tem que ficar mexendo até chegar ao ponto, entendeu? De recheio, tá bom? Olha, gente, tá pronto o recheio, tá bom? Não é que se deixar mais um pouco vira brigadeiro, tá bom? Tá pronto e eu vou deixar esfriando, tá bom? Passar com uma vasilhinha, vou deixar esfriar um pouco para poder montar a tortinha, tá bom? Vou deixar esfriar um pouquinho, tá bom, gente? Ó, vou mostrar a geleia como ficou, olha, ficou linda, hein? E agora nós vamos montar a tortinha de morango, tá bom, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês como monta. Vamos fazer a tortinha, ó, biscoito de maisena triturado, tá bom? O recheio eu passei por um saquinho de confeiteiro, tá bom, gente? Facilita na hora de você aplicar no potinho. E eu gosto de colocar uma colherzinha de margarina no biscoito, tá bom, gente? Uma colher pequena, ó. E misturar bem essa farofinha na manteiga, tá bom? Como eu disse, essa tortinha dá pra vender, entendeu? Em delivery, ou você sair na rua pra vender também. Ela vende bem, entendeu, gente? Essa tortinha, ela tem uma saída boa. A pessoa depois do almoço ou depois da janta quer comer um docinho, né? E que eu falei, é super fácil de fazer. Não é nada complicado, difícil, entendeu? Continua misturando bem até a margarina sumir, tá bom? Ó. Aí como já tá, entendeu? Já tá pronta para botar no potinho para começar a montar a tortinha, tá bom, gente? Agora vamos colocar uma colherzinha de farofinha de biscoito no potinho, tá bom? Ó, uma colherzinha e meia. Aí eu vou colocar o recheio de ninho, tá bom, gente? Colocar o recheio de ninho, amassa bem, ó. E vamos colocar o recheio de ninho. Aí era pra eu ter cortado mais o saquinho, por isso que saiu assim em zigue-zague, né? Era pra ter cortado mais o saquinho, mas foi, né, gente? Acontece. Mas eu coloquei e ajeitei direitinho aí, ó, tá vendo? E agora eu vou colocar a geleia, tá bom? Ó como é que fica bonito, hein, gente? Vou colocar a geleia. E depois eu vou colocar mais uma camada de recheio de ninho, tá bom? Mais uma camada de recheio de ninho. Entendeu? Aí você adiciona mais uma camada de recheio de ninho.
Aí que eu tô colocando, né, gente? E depois você, por cima, coloca um morangozinho, só pra dar uma enfeitada, entendeu? Mas vocês também podem colocar a geleia por cima também, entendeu? Fica a critério de vocês, a gosto de vocês, gente. Eu só tô mostrando aí como monta, como fica, mas aí a decoração fica a gosto de vocês, entendeu? Cada um decora de um jeito, pode fazer esse igual o meu, pode fazer de outro jeito, botar a geleia por cima, que eu também já vi, entendeu? E eu vou colocar o morangozinho em cima para enfeitar. Aí tô colocando morango, ó, gente. Olha como é que fica bonitinha, entendeu? Para você vender ou vender no delivery, entendeu? Ó, assim que fica, ó, gente. Eu vou montar mais uma, tá bom? E depois eu vou mostrar o resultado final para vocês, ó. Coloca a farofinha do biscoito de maisena, tá bom? E depois você coloca o recheio de ninho, tá bom, gente? Ó, colocando aí a massa bem, pra ficar direitinha dentro do potinho. Agora o recheio de ninho. E depois a geleia, tá bom, gente? A geleia de morango. Colocando o recheio, né? Aí você dá aquela ajeitadinha com a colher pra ficar bem direitinho, tá bom? Ó, espalha bem. E depois você vem com a geleia de morango novamente. E finaliza com o recheio de ninho por cima, entendeu? Vou colocar agora a geleia novamente. E depois você finaliza com o recheio de ninho e um pedacinho de morango em cima. Mas como eu disse, cada um pode decorar de um jeito, entendeu? Cada um decora de um jeito, entendeu? Fica a sua criatividade. Ó, mais um recheio de ninho por cima, para finalizar. E depois o moranguinho partido no meio em cima. Como eu disse, depois eu vou mostrar o resultado final para vocês verem como que fica. Finalizando a segunda tortinha, para vocês verem como monta, né? Caculé aí, ó, vou ajeitando de novo e coloco o morango por cima. Aí depois eu vou mostrar o resultado final para vocês como fica, tá bom, gente? Ó, ajeita bem com a colher e coloca a outra metade do morango em cima, só para dar uma enfeitada. Ficar bonitinho, olha como é que fica bonitinho. Dá um realce, né? Ó, fica lindo, né? E aí, ó, é o resultado final, gente. Olha como é que ele fica. Aí fica na geladeira, tá, gente? Vocês deixam na geladeira, ó. Aí fica aquela sobremesa geladinha, tá bom? Olha como é que fica bonito. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima nos Sabores da Sul. Beijo, gente.